Vamos estar ministrando nesses últimos dois provérbios que está faltando. Estamos encerrando esse propósito. Glória a Deus por isso. E eu creio, que o Senhor tenha falado e ministrado ao teu coração. Bem, Senhor, nós queremos nos colocar nessa manhã diante do Senhor para aprender mais da tua palavra, para poder ouvir mais da tua palavra. Que o Senhor nos conduza, Senhor, para uma vida reta e justa. E pedimos ao Espírito Santo, traga luz para todos os erros, pecados, que possa estar oculto dentro de nós, para toda iniquidade que possa estar oculto dentro de nós. Que o Senhor nos conduza em paz e em segurança, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá? Provérbios 30. Provérbios de números 30. Ele está dividido em várias porções. Provérbios 30 e 31, ele é fracionado, segundo a Bíblia Mensagem, por várias porções. E a primeira é a palavra de Agur, ben Jaque, ou seja, Agur, filho de Jaque. Provérbios 30 e 31, na verdade, o que dá a entender que não é Provérbios de Salomão, é um Provérbios de um outro rei, que ele vai discorrendo várias coisas. Aí ele coloca Deus, quem precisa dele? Essa seria a ênfase dessa primeira porção. Verso 1 em diante, ele diz assim: o cético afirma, não há Deus. Não há Deus, posso fazer o que eu quiser. Somos mais animal do que humano. A inteligência humana me escapa. Reprovei em sabedoria. Não vejo nenhuma evidência de um Deus santo. Quem já viu alguém subir aos céus e assumir o controle, capturar os ventos e os controlá-los? Reunir a chuva num balde ou desmarcar os limites da terra? Apenas me diga o nome dele ou o nome dos seus filhos. Vamos, diga-me. O fiel responde: todas as promessas de Deus dão prova disso. Ele protege todos os que lhe pedem socorro. Então, não critique. Ele bem pode testar você e desmascarar suas mentiras. Em seguida, o fiel ora: Deus, peço duas coisas antes de morrer. Não me recuses. Elimina a mentira dos meus lábios e os mentirosos da minha presença. Dai-me alimento suficiente para viver, nem muito nem pouco. Se tiver muito, posso pensar que dependo só de mim e dizer: quem precisa de Deus? Se tiver pouco, posso vir a roubar, assim desonrar o nome do meu Deus. Essa é a primeira porção, do 1 ao 9. E aqui, agora, ele é como que ele tivesse uma conversa com um cético. Deixa eu pegar a tradução normal.
A tradução normal, é, ele diz: Disse o homem, fadiguei-me, ó Deus, fadiguei-me, ó Deus, e estou exausto, porque sou demasiadamente estúpido para ser humano, para ser homem. Não tenho inteligência de homem. Não aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento dos santos. Quem subiu aos céus e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas nas suas roupas? Quem estabeleceu toda a extremidade da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome do seu filho, se é quem sabes? Todas as palavras de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. Nada acrescente às suas palavras, para que não te repreendas e seja achado mentiroso. Duas coisas te peço: não me negues antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem pobreza e nem riqueza. Dai-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha furtar e profane o nome de Deus. Então veja só, duas coisas a gente começa já a pegar aqui nessa, nessa porção, né? A primeira porção é que ele está meio que discorrendo entre a palavra de um cético e a palavra de um justo, alguém que não acredita em Deus, vou dizer assim, um ateu, junto com aquele que que é temente ao Senhor. Então, o cético ele afirma: não há Deus, não há Deus, eu posso fazer o que eu quiser. Essa é a primeira expressão de que agora eu não vou dizer nem de cético. Para mim é a primeira expressão que nós precisamos, como nós estamos num ato de arrependimento. A primeira expressão é essa liberdade que o ser humano toma à medida que as coisas começam a se tornar fáceis e explicáveis. Veja só, por todos os aumentos da ciência, por todas as explicações que começamos a ter de todas as obras científicas, as coisas começam a se tornar até muito fáceis, explicáveis e humanas. Logo, tudo aquilo que é muito fácil e explicável, nós tiramos a atribuição de Deus. Colocamos em tempos antigos uma chuva que simplesmente se formava em uma nuvem e caía. Isso era atribuído a Deus, mas hoje nós entendemos que a chuva nada mais é do que a evaporação dos rios e dos mares que acumulam em gotas e cai como como chuva na terra. Então, já não é mais uma atribuição de Deus dá chuva ou Deus não dá chuva. Hoje é a atribuição de uma evaporação e um clima, simplesmente um clima normal da face da terra. Então, logo, nós, à medida da multiplicação do conhecimento, isso pode nos colocar em um lugar aonde vamos cada vez menos desacreditando de um Deus ou de um agente divino para todas essas coisas. Se você parar para pensar em cada lugar mais tecnológico, aonde mais se é fácil, menos acreditamos no Senhor. Veja, cada vez que nós vamos para lugares, eu sempre coloco essa comparação. Observe que milagres são muito contundentes na África, nesses lugares onde os recursos já não são mais abundantes, os milagres são muito abundantes. Você vai, por exemplo, né, a gente sempre fala isso, principalmente em África, ali, o continente africano, você vai ver os milagres. As pessoas têm fé
e muita visão daquilo que é do espírito. Uma, por causa das suas crenças, né, pela sua é, cultura, e dois, por causa das suas necessidades. Então, eleva-se ao pensamento a um ser divino. Agora, à medida que nós vamos não tendo mais tanto problema e explicando muitas coisas, acabamos sendo mais céticos, acabamos a não crendo mais. Antigamente, uma dor de cabeça, nós orávamos. Agora, irmão, toma uma aspirina, né? Antigamente, qualquer tipo de enfermidade, nós buscávamos o Senhor. Agora não, agora tem a medicina. Então, cada vez mais que o ser humano sana as panes, menos em Deus acreditamos. Por quê? Porque nós então entendemos que só buscamos a Deus quando estamos em uma situação inexplicável. E aqui é uma questão que precisamos resolver. Por quê? Porque o Senhor, ele, na verdade, nos coloca em situações, ou, na verdade, as situações explicáveis, essa seria melhor a palavra, todas as situações explicáveis não tira Deus de cena. Não só porque é explicável, o Senhor não está no meio. A chuva, como a gente colocou do ato mais simples, a vida, a saúde, o corpo humano. Então, tudo isso daqui, nós vamos vendo que é um processo de Deus em todos os sentidos de criação, todos os processos de Deus em formação, tudo Deus está em execução. E aí, nós vamos ver então a palavra de Agur dizendo isso. O cético, ele diz: não, não há Deus, não há prova disso. Não tem como provar. Qual é o nome dos seus filhos? Como quem subiu no céu e desceu? Então, essas perguntas, então, Provérbios 30 e Provérbios 31, ele vai muito para essa visão de Agur, explicando, imagine, é um rei. E como digo, quanto melhor eu estou, normalmente, menos Deus eu preciso. E essa é uma tolice. Por que eu estou repetindo isso? Porque esse é um ponto, querido, que nós vamos precisar orar. Veja só, nós temos uma mentalidade de que se as coisas estão muito fáceis, nós podemos esquecer de Deus. É a oração desse rei. Senhor, não me deixe entrar na riqueza, porque se eu entrar em uma riqueza, possa ser que eu esqueça do teu nome. Não me deixe passar por pobreza e necessidade, porque se eu passar por isso, pode ser que eu desonre o teu nome. Então, ele coloca os dois extremos. Senhor, não me dá muito, porque fardando-me, eu posso esquecer do teu nome. Senhor, não me dá pouco, porque não tendo, eu possa desonrar o teu nome. Então, ele coloca nesses dois extremos uma questão muito, muito humana, que nos falta sabedoria. Quando estamos bem, achar que os frutos o fruto do nosso braço, a força do nosso braço, é suficientemente capaz. E quando estou mal, achar que Deus se esqueceu da gente. Então, o ponto de primeira porção e o ponto de arrependimento aqui é, irmão, quantas vezes estamos bem e começamos a fazer o que quiser? Tomamos decisões por quê? Porque as coisas andam boa. Por isso eu sou dono do meu nariz. De fato, muitas vezes nós não conseguimos lidar com o sucesso. Muitas vezes nós não conseguimos lidar com as coisas boas que acontecem na nossa vida. Muitas vezes nós não conseguimos lidar com a abundância. A abundância, muitas vezes, nos faz ser independentes, autônomos, porque agora eu não preciso. Essa, na verdade, é a dificuldade quando um escravo se torna próspero. Por isso a gente sempre bate na mentalidade escrava para a mentalidade de filho. Por isso nós sempre pontuamos que a orfandade, a escravidão,
vai fazer com que nós negamos a Deus em todos os momentos da nossa vida. A independência é a marca de um escravo e a marca de um órfão. Podemos ser independentes quando as coisas estão bons e podemos ser independentes quando tudo vai mal. Então eu vou dar a resposta que eu preciso para a minha vida. Então, quando está tudo muito bom, eu sou independente, não preciso de ninguém, não preciso de humano e nem divino. Quando as coisas vão mal, Deus se esqueceu de mim, todo mundo se esqueceu, então tá bem. Eu vou dar resposta e procurar saídas para a minha vida. Então, o primeiro fato dessa porção de Provérbios é o arrependimento acerca da independência. Ou seja, o cético, na verdade, aqui é o independente. Aquele que na verdade sempre busca os seus próprios interesses na independência. Então, o primeiro ponto de arrependimento é quantas vezes você entrou em um patamar até bom, quando as coisas começaram a dar certo, e você simplesmente começou a tomar decisões sozinhos, sem consultar o Senhor, sem consultar, né, aqueles que cuidam de você. Você simplesmente foi independente, né? Então, ou quando as coisas começaram a dar mal, a caminhar mal, a independência também foi a resposta para isso. Começar a buscar no desespero as saídas para a tua vida, que também isso é independência. A segunda porção, ele está no verso 10 até o verso 16. Ele diz: não denuncie os seus companheiros de trabalho pelas costas. Eles o acusarão de ser dissimulado e você será culpado. Não amaldiçoe o seu pai, nem deixe de abençoar a sua mãe. Não pense que você estará purificado depois de uma semana sem ser lavado. Não seja arrogante. Nunca pense que é melhor que todos os outros. Não seja ganancioso, impiedoso nem cruel, como os lobos. Eles perseguem os pobres e se alimentam deles, destruindo o necessitado apenas por diversão. O parasita tem filhas gêmeas, chamado me dá e quero mais. Na versão normal, ele diz: não calunie os servos diante do seu senhor, porque porque que aquele te não amaldiçoe e fiques culpado. Há daqueles que amaldiçoam seu pai e que não bendizem a sua mãe. Há daqueles que são puros aos seus próprios olhos, que jamais foram lavados da sua imundícia. Há daqueles que altivos são os seus olhos e levantando as suas pálpebras, levantadas as suas pálpebras. Há daqueles cujos dentes são espadas e cujos queixais são facas, para consumirem na terra os aflitos e os necessitados entre os nobres. A sanguessuga tem duas filhas, a saber, Dadá, Dadá. Os versículos aqui, a gente para no 15, né? E ali no 16. Então, veja, ele começa então agora dizendo, primeiro, cuidado para não levar ao superior as coisas do trabalhador, ou seja, não arme uma cilada, seria isso, né? Cuidado com a, a, aquilo que você fala, cuidado com as suas denúncias.
Pode ser que a pessoa vai te chamar de falso, de dissimulado. Ou seja, se há uma coisa que você precisa repreender, repreenda a pessoa primeiro. Passa ela, repreenda-o e fale que ela está diante da culpa. Porque senão você pode passar a outro e essa pessoa ficar chateada com você. 2, não amaldiçoe o teu pai. Não amaldiçoe e não deixe de abençoar a tua mãe. Olha que interessante. Não amaldiçoe o pai e não deixe de abençoar a mãe. Então, o deixar de abençoar pode se tornar tão mal quanto amaldiçoar. Interessante isso, né? O deixar de abençoar pode ser tão mal quanto abençoar. Então, não é abençoar a injustiça ou contemplar a maldade, mas o que a gente está dizendo é que, às vezes, só o fato de você amaldiçoar ou o fato de você reter a palavra de bênção sobre aqueles, primeiro ele diz sobre os progenitores, ou seja, só o fato de você não liberar a bênção, não agradecer, não liberar as palavras de bênção, é tão ruim quanto liberar palavras de maldição. O fato de você reter a bênção sobre alguém, o fato de você não liberar, não orar por alguém nesse sentido aqui, como progenitores, é tão ruim quanto amaldiçoar. Interessante isso, né? Não pense que você, é, na versão normal, quer ver? Verso, seria o verso 11, 12. Há daqueles que são puros aos seus próprios olhos, sem jamais ter sido purificado das suas imundícies. Isso daqui, irmãos, isso daqui para mim é muito interessante e é muito comum no nosso meio, principalmente nesse meio de batalha espiritual. Há daqueles que simplesmente, por pensarem que fizeram 490 pautas, foi purificado. Porque, na verdade, nenhuma purificação vem por uma repetição de uma oração ou do que nós chamamos de uma renúncia, mas sim de um coração temente e um coração arrependido. No fim do propósito de Yom Kippur, nós colocamos, e como a gente falou, uma coisa que me chamou a atenção é: eu só realmente me arrependo quando eu entendi o dano que eu causei a outra pessoa ou a Deus. Para mim, arrependimento só realmente é arrependimento quando eu encontrei e descobri o dano que eu causei a outra pessoa. Isso é arrependimento. Por que muitas vezes nós nos arrependemos e voltamos a cometer o mesmo erro? Porque de fato, eu não entendi o mal que eu causei para outra pessoa. Eu não entendi o dano que eu causei para essa pessoa. Por isso, a gente fala principalmente de marido e mulher, né? Você fala assim, não, tá bom, então você me perdoa então, né? Mas esse perdoa não é perdoa porque eu senti que eu te magoei, é perdoa para a gente acabar a briga logo. Tá bom, você tá feliz porque eu peço perdão? Então tá bom, me perdoa. Né? Você tá achando que eu tô... Mas eu não acho que eu tô errado. Mas se você acha que eu tô errado, me perdoa. Né? Então, te peço desculpa aqui. Então, na verdade, esse fator nós usamos em muitos casos, em diversas situações, e principalmente com Deus. Eu não entendo, Senhor, aonde eu te feri, mas me perdoa mesmo assim. Entendeu?
Eu não sei onde eu errei, mas me perdoa mesmo assim. Então, muitas vezes nós estamos assim. Eu não sei onde está o meu erro. Eu não sei o que eu estou fazendo de errado, mas nós precisamos pedir perdão. E, de fato, eu vou voltar a cometer esse erro porque, de fato, eu não entendi aonde eu estou é, agindo errado. Por isso, nós precisamos que o Senhor sempre ilumine os nossos olhos para que possamos sempre, é, para que nós possamos sempre ter o discernimento quando ferimos o Senhor e quando nós deixamos de ser justos. Depois ele coloca, não seja arrogante, não seja arrogante, nunca pense que é melhor do que o outro. E aí, o outro versículo, para mim, é muito é muito junto, né? O verso 14. Não seja ganancioso, impiedoso nem cruel, como os lobos. Eles perseguem os pobres e se alimentam deles, destruindo o necessitado por diversão. Quem que faz isso? Quem que destrói os pobres? Quem que destrói os necessitados? Quem que despedaça é aqueles que acham que é melhor do que os outros. Então, muitas vezes chegamos num patamar que achamos que pessoas, na verdade, não são úteis no meu dia a dia, porque eu cheguei num patamar onde eu sou melhor do que todo mundo e não preciso de ninguém. E por não precisar de ninguém, então, eu posso eliminar esses pontos inúteis, né, que estão colocados em algum lugar. É óbvio que nós não pensamos assim. É óbvio que esse pensamento não brota desse jeito na nossa cabeça. Mas, irmãos, de fato, todas as vezes que eu simplesmente ignoro e acho que estou superior, né? Não, eu alcancei algo. Isso vai fazer com que eu descarte e destrua pessoas. Sabe por que muitas vezes destruímos pessoas? Porque de fato não entendemos a importância delas. Então eu falo, eu critico, eu exponho, eu caço essas pessoas, ou seja, eu sou como um lobo que despedaça, porque eu acho que essas pessoas são inúteis nesses lugares. Eu sou mais útil, mais útil. Então, um outro ponto de arrependimento aqui é por todas as vezes que devoramos pessoas, caçamos, destruímos, porque de fato entendemos que essas pessoas são inúteis e me autovalorizei acima de todos eles. E por fim, né, ele diz da sanguessuga, que tem duas filhas. É interessante isso, que a sanguessuga teve duas filhas e ele olhou para uma e falou, rapaz, o nome dela é Dá. E aí ela olhou, viu que a outra era gêmeas, né? E diz também vai ser Dá. Então, o nome das duas filhas é Dá, Dá. Ou nessa tradução, Dá e quero mais. Por que que ele diz isso? Porque nunca se cessa. A ganância, lembra que ele está falando da ganância? Então, a ganância nunca cessa. Ela sempre quer mais. E aí vem então a terceira porção, que ele diz de quatro coisas insaciáveis. Três coisas nunca estão satisfeitas. Ou melhor, há quatro que nunca diz basta, obrigado. Que ele está falando agora da sanguessuga. Por que que a sanguessuga tem duas filhas? Dá, dá, ou dá e quer mais. Porque ele vai falar agora das quatro coisas insaciáveis. Primeiro, a morte. Segundo, o útero estéril. Terceiro, a terra ressecada. E quarto, a floresta em chama. Essa situação, ele diz que sempre vai ser insaciável,
sempre vai buscar mais e nunca vai se saciar. A morte, que está sempre ceifando, o útero estéril, que por mais que a semente caia no lugar, ela nunca se sacia. A terra ressecada, que por mais de água que você jogue, ela sempre vai estar seca, como o deserto, e a floresta em chama, que o fogo sempre vai devorar e nunca vai estar satisfeito. Verso 17. O olhar que desdenha o pai e despreza a mãe será arrancado pelo corvo e consumido pela águia. Então veja, aqui a gente pode até pegar por uma questão espiritual, né? O corvo e a águia, como animais, eu não creio ser a visão íntegra desse homem. Porque, irmão, se você desdenha, você acha que um corvo vai vir comer os teus olhos? Podemos entender isso daqui como algo espiritual. Por que que somos muitas vezes sem visão? E por que não conseguimos ver além da nossa própria agora? Porque pode ser que os animais dos ares tenham devorado os nossos olhos pelo olhar altivo. O olhar altivo. Vamos ver a outra tradução. Verso 17. Os olhos de quem zomba do pai ou de quem despreza a obediência à sua mãe, corvos no ribeiro arrancarão e pelos pintões das águias serão comidos. Veja só, irmãos, nós precisamos pegar aqui esse entendimento. Todas as vezes que os meus olhos se tornam altivos, os meus olhos são arrancados e consumidos por espíritos dos ares. Aqui também pedi perdão pelo altivez e a soberba, que me faz perder a visão. Vamos hoje orar em nome de Jesus, para uma visão, para que a visão seja restituída. Amém? Depois ele coloca os 4 mistérios, do verso 18 e 19. 3 coisas me maravilham, ou melhor, a quarta coisa que eu nunca entenderei. Primeiro, como a águia voa tão alto no céu. Segundo, como a cobra desliza sobre as rochas. Terceiro, como o navio navega pelo oceano. E quarto, como os adolescentes namoram. Nessa visão, na versão normal, há 3 coisas que são maravilhosas demais para mim. Sim, há 4 coisas, há 4 que não entendo. O caminho das águias no céu, o caminho da cobra na penha, o caminho do navio no meio do mar e o caminho do homem com uma donzela. Verso 20. A prostituta age assim, faz sexo com o cliente, toma um banho e depois pergunta: quem é o próximo? No capítulo 20 diz: tal é o caminho da mulher adúltera. Come e limpa a boca e diz: não cometi maldade. Olha que interessante, né? As duas versões, elas são bastante distintas, né? Então, de novo, tal é o caminho da mulher adúltera. Come e limpa a boca e diz: não cometi maldade. O que seria isso? Come e limpa a boca. Pratica um ato, se limpa e diz: eu não fiz nada. Porque ele está dizendo da mulher adúltera. Então, não, eu nunca fiz nada. Né? E jura até a morte que nunca fez nada. Agora, a essa outra visão, é interessante que ele vai falar da mulher prostituta, dessa outra versão, perdão.
A prostituta age assim, faz sexo com o cliente, toma um banho e depois pergunta quem é o próximo. O que nós podemos entender aqui é a dissimulação ou o ato da mentira, na primeira versão, né? Que come, limpa a boca e nunca fiz nada de errado, você está doido? Né? Ou seja, consegue conviver com uma mentira, consegue conviver com um engano dentro de si e dissimulando, né? Sendo dissimulado. E a segunda versão, ele vai tratar como a visão de uma prostituta, de uma mulher que se entrega, que pode também ser considerado como uma mulher, ou a mulher adulta, ou o homem, no caso, né? Estou dizendo no caso do adultério ou da pessoa que se entrega. Ele simplesmente se limpa do primeiro e já busca o segundo. Veja a comparação, todos aqueles que estão sempre buscando e se deitando com um ou com o outro, eles são considerados como aqueles que se prostituem. Irmãos, muitas vezes nós colocamos a prostituição só mesmo como o ato de cobrar pela prática sexual. E não, a prostituição é o ato de você quebrar a aliança, ou seja, o ato de você não respeitar uma aliança. É o ato de você mal conhecer uma pessoa e já se deitar com ele. Sabe, é raro, mas acontece sempre esse tipo de namoro, né? Não é, né? Hoje, infelizmente, até os namoros de crentes estão assim, né? Conheço, deito, provo, faço test drive e se der certo, se não deu, a gente procura outro e aí a gente, ou seja, não tem a preservação sexual. E isso nada mais é do que o ato de um prostituto ou uma prostituta, sempre se deitando, se limpando e dizendo quem é o próximo. Isso daqui, nós precisamos nos arrepender desse tipo de leviandade, ou seja, eu não consigo guardar uma aliança, mesmo que eu seja casado ou não casado, me guardar isso daqui é necessário. Saber guardar a aliança sexual, saber guardar essa prática, ou saber me guardar para esse tempo, é algo que conta muito dos nossos dias. Sim, vou postar hoje. Vamos lá. Verso 21 ao 23. Quatro coisas intoleráveis. Então veja só. Primeiro, quatro coisas insaciáveis. Depois, quatro mistérios. Depois, quatro coisas agora intoleráveis. Há quatro pequenas criaturas que são mais sábias que os sábios. A formiga, que é frágil como são, e ajunta comida para o inverno. Os coelhos, vulneráveis como são, fazem da rocha o seu lar. Os gafanhotos, que são insetos sem um líder, que ainda assim arrasam o campo com um exército, como um exército treinado. E as lagartixas, que são fáceis de capturar, mas que passam ser vista pelos guardas, passa sem ser vista pelos guardas do palácio. No verso 24 ao 28, né? Há quatro coisas muito pequenas na terra, que porém são mais sábias que os sábios. As formigas, povo sem força, todavia no verão prepara comida. Os arganazes, que seriam os coelhos. Povo não poderoso, contudo, faz sua casa na rocha. Os gafanhotos, que não têm rei, contudo, marcham todos em bando. E o geco,
que seria a lagartixa, né? Que se apanha com as mãos, contudo está nos palácios do rei. E quatro dignitários. Há três seres no mundo, quatro que impressionam por seu comportamento. O leão, rei das feras, não cede a ninguém. O galo, orgulhoso e imponente. O bode e o chefe de Estado em marcha triunfal. No verso 29 ao 31, ele diz assim: há três que têm passos elegantes, sim, quatro que andam airosamente. O leão, o mais forte entre os animais, que por ninguém torna atrás. O galo, que anda ereto. O bode e o rei, a quem não se pode resistir. E aí ele termina dizendo: se você é tolo o bastante para chamar atenção para você mesmo, com ofensas e grosseria, não se surpreenda se alguém fizer o seu nariz sangrar. Leite batido vira manteiga, mas as provocações vira briga. Então ele termina dizendo, né, não seja estúpido para ficar provocando briga ou fazendo escândalo, porque você pode achar um doido mais doido do que você e te dar um sossega-leão. É mais ou menos isso que ele estava dizendo. Sabe aquela pessoa que a gente sempre olha, né? Os doidos, né? Os valentão? Não, sempre vai ter um mais doido do que outro doido. Então, cuidado com a loucura, né? Não seja tolo para chamar atenção com brigas, discussões, grosseria, estupidez. Cuidado com isso. Porque você pode achar um doido mais doido do que um doido e fazer com que essa pessoa seja silenciada. Exatamente. Então, veja só. Aqui nós pegamos alguns pontos do rei Agur. A independência, a tolice e a leviandade. Esses três pontos aqui são pontos interessantes. A parte de que ele diz da prostituta que se deita e depois se levanta e se deita de novo com outro. Isso daqui, irmãos, é um ato que nós vamos nos arrepender. Porque, veja, essa geração tem levado isso muito sem, é, muito sem regra. E podemos entender que isso pode ser a causa de muitas maldições que perduram dentro da nossa vida. A liberalidade e a libertinagem. Então, a independência leva à liberalidade e à libertinagem. E isso nos leva a ser arrogantes e estúpidos. Bem? Então, esses são os três pontos que nós tratamos hoje. Nós vamos orar nisso, sobre isso. E amanhã terminamos Provérbios. Bem? Glória a Deus. Vamos estar orando? Diga assim comigo, meu Pai, eu peço perdão por toda a independência, por todas as vezes que eu neguei o Senhor, ou desprezei o Senhor, quando vivia em tempos de abundância, ou quando eu desprezei o Senhor, quando eu vivi em tempos de escassez, buscando as próprias saídas da minha vida.
Pai, também te peço perdão por toda tolice e liberalidade na área sexual, por todas as vezes que me deitei com alguém fora da aliança, por todas as vezes que me associei a alguém fora da aliança do matrimônio, seja pelo adultério ou seja pela impureza de um namoro. Senhor, livra-me de todas as alianças que eu fiz e por todas as conexões que foram estabelecidas na minha vida. Eu me desligo dessas condições imorais de me tornar uma só carne com essas pessoas. Eu me desligo dessas alianças que eu fiz na imoralidade, na promiscuidade, na independência, na obra do adultério, da prostituição, e peço que o Senhor me desligue das consequências. Pai, me dê sabedoria, domínio e dependência do Senhor, para que eu não viva uma vida desregrada, em nome de Jesus. Te peço perdão pelas tolices, por desonrar pai e mãe, por deixar de abençoar o meu pai e minha mãe, por ser altivo de olhos, por ser arrogante nos meus olhos, fazendo com que os meus olhos fossem devorados pelos espíritos dos ares. Coloca a mão nos teus olhos, diz assim: meu pai, restitua a visão que o corvo comeu. Restitua a visão, Senhor, que as aves dos céus comeram espiritualmente. Que os meus olhos sejam restituídos agora. Que os meus olhos sejam refeitos em Cristo Jesus. Pai, me devolva a visão e percepção. Perdoe-me pela arrogância, prepotência e olhos altivos. E te peço perdão por todas as brigas, por todos, por toda a soberba. E o meu coração entrou e estabeleceu. Por ser uma pessoa de confusão, uma pessoa contenciosa, briguenta, que o Senhor possa me ensinar o caminho da mansidão e do domínio próprio. Em nome de Jesus. Amém. Pai, mais uma vez nós oramos, ceando, Senhor, e pedindo a restituição de tudo aquilo que foi tragado e roubado. Nos dê condição, Senhor, de reaver todos esses pontos e tira os teus filhos de provas severas. Dê a eles, Senhor, domínio, dê a eles, Senhor, a restituição das heranças, e à medida que os teus filhos comerem e beberem,
do pão e do cálice, a aliança seja restaurada e o perdão do Senhor seja liberado sobre todos os pecados que os teus filhos e que nós cometemos e transgredimos, todos os passos que caminhamos fora da aliança, que o Senhor nos dê sabedoria para avançar em franca prosperidade, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Que o Senhor abençoe, coma e beba em nome de Jesus e até amanhã.